John Wayne Gacy foi executado em 1994 após ter sido condenado pelo abuso e assassinato de 33 garotos com idades entre 14 e 22 anos. Um serial killer que parecia agir sozinho, mas décadas depois, alguns investigadores começaram a perceber que algumas peças desse quebra-cabeça ainda estão faltando. Porque na década de 1970 havia um outro serial killer agindo no Texas que pode ter tido alguma conexão com John Wayne Gacy. Seu nome era Jim Correll e ele ficou conhecido como Candyman, ou o Homem dos Doces. Ele ganha esse apelido de Homem dos Doces porque ele trabalhava na fábrica de doces da sua mãe e, frequentemente, ele saía distribuindo doces para as crianças que adoravam quando ele passava. Só que por trás dessa fachada simpática, o verdadeiro Jim era um monstro sádico e cruel que comandava uma rede de sequestro e abuso de crianças e adolescentes no Texas. E recentemente surgiu uma nova linha de investigação que suspeita que o John Wayne Gacy pode ter feito parte dessa rede, porque havia uma terceira pessoa nessa equação que conecta esses dois serial killers. Seu nome era John David Norman, um homem perverso que dirigia quase que uma empresa nacional de aluguel de garotos para homens poderosos. Basicamente, o cara era um Jeffrey Epstein dos anos 70. Ele tinha uma lista quilométrica com milhares de pessoas importantes listadas em todas as partes do país. E, naturalmente, essas pessoas importantes sempre resolviam seus problemas. Ele entrava e saía da cadeia, mas nada parecia segurá-lo em detenção por muito tempo. E o John David Norman teve um braço direito chamado Philip Pesky, que curiosamente acabou se tornando o braço direito na empresa do John Wayne Gacy. A história de hoje saiu do documentário Segredos Sórdidos da HBO, que apresenta detalhes sobre essa nova linha de investigação que surgiu nos últimos anos após a reabertura do caso em 2011 para identificar as últimas 8 vítimas do John Wayne Gacy. Meu nome é Carolina e esse é o canal Pelas Páginas da História. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e agora vamos logo pro vídeo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai explorar uma teoria que surgiu nos últimos anos sobre o Gacy ser parte de uma rede nacional de pedofilia. Então, o conteúdo que eu vou trazer nesse vídeo é trabalhado em cima de uma série documental chamada Segredos Sórdidos, que vocês encontram na HBO. Nessa série, são levantadas hipóteses de uma possível ligação entre o Gacy e o Jim Correll, que foi outro serial killer que atuou no mesmo período, só que no Texas. Eu já tenho aqui no canal um outro vídeo contando a história completa do John Wayne Gacy, então eu vou deixar aqui nos cards e na tela final a parte 1 desse vídeo. Então, como vocês têm um vídeo completinho para entender quem foi o Gacy, eu vou partir explicando quem era o infame serial killer Candyman. Nesse vídeo, nós vamos falar somente sobre a conexão entre essas três histórias, que são o caso Gacy, o Candyman e o David Norman. Depois eu vou fazer um vídeo separado só dos crimes do Homem dos Doces e também do David Norman, que basicamente ele foi um Jeffrey Epstein dos anos 70. O Jim Correll nasceu em 24 de dezembro de 1939 em Fort Wayne, no estado de Indiana. Ele foi o filho mais velho de Mary Emma Robson e Arnold Edwin Correll. Só que quando ele e seu irmão Stanley eram pequenos, seus pais se separam e a sua mãe se casa novamente com um comerciante. Eles montam sua primeira fábrica de doces. Mas esse segundo casamento não dá certo, então a Mary se muda com as crianças para o Texas. Quando a Mary chega no Texas com os filhos, eles vão morar na cidade de Houston Heights e essa fábrica que ela vai montar sozinha vai ser um grande sucesso na cidade durante muitos anos. Inclusive, conforme o Jim vai crescendo, ele começa a trabalhar na fábrica com a mãe e ele sempre saía distribuindo doce para as crianças desde muito novo, todo mundo gostava dele, ele era muito simpático. E quando ele já era um jovem quase adulto, ele ganha o apelido de Candyman, que significa o Homem dos Doces. Num dado momento, a mãe dele vai se casar novamente e esse segundo padrasto vai falar para a mãe dele que percebe no Jim algumas tendências homossexuais, porque ele estava sempre abordando os garotos e esse padrasto acaba percebendo algumas situações inapropriadas do Jim com os funcionários. E a mãe dele, por sua vez, fica tão brava com o novo marido falar isso que ela se separa dele e depois de um tempo ela decide mudar também de cidade e acaba fechando a fábrica de doces, mas o Jim não quis ir com ela, então ele continua em Houston Heights e arruma um emprego como eletricista na companhia elétrica local. E lá ele já era bastante conhecido, afinal ele era o homem dos doces e ele continua com essa prática de sair dando doce para as crianças e para os adolescentes que aparentemente gostavam muito dele. Só que em todo esse período ele já estava fazendo vítimas, mas num dado momento ele vai fazer uma vítima que acaba se tornando seu primeiro cúmplice. O nome desse menino é David Brooks e o Jim começa a abusar dele quando o Brooks tinha apenas 12 anos. E esse garoto acaba desenvolvendo uma dependência emocional com o Jim. Por alguma razão, o Brooks passa a acreditar que eles tinham um relacionamento
relacionamento especial. Ele não só não compreende aquilo como um abuso, como ele também tinha uma família totalmente desestruturada e disfuncional. Então, por incrível que pareça, o máximo de atenção que ele recebia era quando ele estava com o Jim Corral. Alguns anos mais tarde, quando o Brooks já estava com 16 anos, um dia ele entra na casa do Jim e vê que o Jim estava abusando de outros dois garotos. E ali ele passa a entender um pouco que não existe nada especial naquilo. E o próprio Jim admite para ele que era isso que ele fazia, ele apenas abusava dos garotos e depois os matava, mas que ele não ia fazer mal para o Brooks. Inclusive, ele impõe a tarefa do Brooks trazer novos garotos para ele. Eu não sei se por medo ou por estar tão envolvido já naquela pressão psicológica que ele vivia com o Jim, é exatamente isso que ele começa a fazer. Ele começa a sair pelo bairro convidando os garotos para ir numa festa onde teria cerveja e drogas à vontade e talvez até garotas. E os meninos, por sua vez, acabam achando o máximo, né? Ter uma casa para eles irem beber, poder fumar maconha sem nenhum pai fiscalizando. E como compensação, o Jim ele dá um carro pro Brooks e promete pagar US$ 200 por cada garoto novo que ele trouxer. E é a partir daí que vai entrar um segundo cúmplice do Jim Corral. Porque o Brooks ele vai convidar um garoto chamado Elmer Wayne Haley, de 14 anos, achando que ele seria apenas mais uma vítima do Jim. Mas o Jim ele enxerga no Haley uma vulnerabilidade até maior que o Brooks. Na época, os pais do Haley estavam divorciados e a mãe dele mal conseguia comprar comida, então o Haley trabalhava meio período em um posto de gasolina e ganhava muito pouco, mas conseguia ajudar em casa de alguma forma. Então, quando o Jim Corral oferece para pagar os mesmos US$ 200 por garoto que ele trouxesse, e ainda pagaria um bônus se o garoto fosse muito bonito, o Henley aceitou na hora e o Jim sabia que o Henley, naquela situação financeira que ele estava, ele ia se dedicar o máximo possível, porque nem se ele fosse adulto com uma formação profissional ele ganharia isso na época. E logo que ele começa a trabalhar com Jim Corral, a mãe do Henley pede para o filho convidá-lo para jantar, para ela poder entender melhor como que funcionaria esse emprego, porque apesar dela achar ótimo, naturalmente ela como mãe ela queria entender que serviço era esse que o filho estava chegando com uma bolada de dinheiro em casa todo dia. Só que o Jim, ele tinha uma habilidade muito grande de se passar como um perfeito cavalheiro. E assim que o Jim chega na casa, como o Henry não tinha pai, ele começa a perceber uma série de reparos que precisavam ser feitos e que a mãe não tinha como fazer tudo aquilo sozinha e os garotos, que eram muito novos, também não sabiam. Então ele já sai muito proativo, arrumando as coisas. Ele chega a arrumar o carro dela, inclusive. Mas o homem foi tão prestativo com ela que ela ficou encantada. Ele era muito gentil e ela achou melhor não questionar. O garoto estava chegando todo dia com uma bolada em casa. Imagina, seu filho de 14 anos, todo dia chega com 200, 300, 400, 600, US$ 1.000 no bolso e tudo bem, não tem problema nenhum. Dinheiro estava entrando, estava todo mundo normal, né? Então fica por isso mesmo. A vida foi seguindo. No fundo, ela sabia que tinha alguma coisa errada. Ele era um garoto muito novo para trazer tanto dinheiro para casa todos os dias. Não era um salário que ele ganhava semanalmente ou por mês. Ele todo dia chegava com muito dinheiro e entregava uma boa parte desse dinheiro para ela. Mas ela achou por bem não questionar. O cara foi muito simpático, ela gostou dele, o dinheiro também ela estava gostando e deixou por isso mesmo. E por cerca de 3 anos, entre 1970 e 73, os dois ajudaram o Jim a sequestrar, matar e desovar corpos de diversos garotos de Houston Heights. O Jim Corral só parou porque ele foi morto por um de seus cúmplices. No dia do assassinato do Jim, o Elmer Wayne Haley já tinha quase 17 anos e o Brooks tinha quase 19. E nesse dia o Brooks não estava, por alguma razão, mesmo eles não aguentando mais fazer aquelas coisas, nenhum dos dois garotos conseguia se afastar do Jim, até porque ele pagava muito bem pelo serviço dos dois. E sempre fazia questão de deixar claro que eles estavam tão implicados quanto ele nos crimes. Então os garotos, né, pela motivação financeira e pela pressão psicológica, continuavam ajudando o Jim. Até que no dia 8 de agosto de 1973, o Elmer Wayne Haley chama um casal de amigos para usar drogas na casa do Jim. Quando eles chegam lá, o Jim ficou muito bravo, mas deixou os adolescentes à vontade o suficiente para eles usarem bastante droga até perderem a consciência. E quando eles acordam, os três estão amarrados. A razão do Jim ter ficado muito bravo é porque o Henry levou uma garota e ele diz que vai abusar do adolescente e quer que o Henry faça o mesmo com a menina. Mas o Henry ele se recusa, ele diz que não vai fazer isso com a garota e ele pede pro Jim soltá-lo, ele tenta
contornar a situação, dizendo que ajuda o Jim a prender o garoto, mas que é para ele soltar e para deixar o garoto ir embora. E como esses garotos faziam tudo que o Jim mandava, o Jim não viu problema em soltar o Henry, e aí ele solta e nesse momento o Henry pega uma arma e atira no Jim Correll diversas vezes. Assim que o Jim cai no chão, o Henley liga para a polícia e relata, né, o que aconteceu, diz que atirou no homem e chama a polícia para o local e desamarra os outros dois amigos e eles ficam esperando na frente da casa. Inclusive, tem um documentário na HBO que conta a história do Elmer Wayne Haley, que se chama Aprendiz de Serial Killer. E nesse documentário, a gente consegue entender um pouco melhor sobre a vida do Haley e o quanto ele já estava sendo consumido por toda aquela sordidez que ele estava enfiado. E ele não queria mais ajudar o Jim Corran, mas ele não via outra forma de viver e parar de cometer os crimes se não fosse acabando com a vida do Jim Corran. E a partir da chegada da polícia, o Henley, ele conta que haviam muitos corpos enterrados entre um galpão de barcos, algumas praias e outras áreas de mata da região. E nesse período em que o Brooks e o Henley trabalharam para o Homem dos Doces, 28 vítimas foram assassinadas de uma forma brutal. Das 28 vítimas, 22 garotos eram do mesmo bairro de Houston Heights e eram atraídos com facilidade por conhecerem o tanto Haley quanto Brooks, que saíam caçando as suas vítimas em troca de receberem $200 por cada garoto. 11 dessas vítimas estudaram na mesma escola. Tanto Haley quanto Brooks ajudaram a mãe de todos esses garotos a colarem cartazes de busca. A polícia estima que houvessem mais corpos, porque na época tinham 42 garotos desaparecidos naquela região, só que eles nunca conseguiram encontrar os corpos. E também não se sabe ao certo o que o Jim fazia antes de ter esses dois cúmplices ajudando ele. Uma das hipóteses é que ele não matava os garotos naquela época, e sim enviava para um homem chamado John David Norman, porque por diversas vezes ele comentou com o Brooks e com o Henley sobre uma organização de Dallas onde os garotos podiam ir para ganhar muito dinheiro se fossem espertos, e que ele tinha ajudado muitos garotos a irem para lá. Então é possível que antes de 1970, possivelmente as vítimas que o Jim Correll fez podem ter sido enviadas para Dallas ou enterradas em algum outro lugar onde só o Jim Correll sabia. Só que todo o processo de busca foi muito complicado. De um lado, enquanto os pais estavam preocupados, querendo respostas, do outro, a polícia falava que o departamento tinha que lidar com crimes reais e que esses desaparecimentos deveriam ser só os filhos fugindo de casa. O chefe do departamento de polícia do Texas chegou a dar uma entrevista que na época foi muito criticada e com razão. Porque o cara teve a capacidade de dizer que enquanto a polícia precisava resolver crimes complicados que estavam ocorrendo, os pais estavam tomando o tempo da polícia porque simplesmente seus filhos fugiram de casa, sendo que a falha em educar e disciplinar os filhos era da família e que depois que fugiam, eles iam tomar o tempo da polícia. Agora me diz se isso é declaração para um chefe de polícia soltar em uma coletiva de imprensa em meio a um monte de desaparecimentos. Bom, uma das primeiras conexões que vemos entre o Candyman e o Gacy é o truque das algemas. O Jim Correll era um cara extremamente sádico e ele gostava de ver as vítimas em pânico, ele se divertia com isso. Ele colocava as algemas em si mesmo e conseguia tirá-las rapidamente. E quando os garotos se mostravam interessados, ele entregava as algemas e dizia que ia ensiná-los. E na maior inocência, eles colocavam a algema e é nesse momento que o Jim Correll mostrava a chave e dizia que o truque para escapar das algemas era ter a chave. Tempos depois, o John Wayne Gacy começou a aplicar o mesmo truque exatamente da mesma forma. Ele chega a admitir que pegou a ideia de um cara do Texas. Inicialmente, a polícia questionou se o Gacy seria um imitador do Jim Correll, porque de fato o Gacy admitiu que copiou o truque das algemas do Homem dos Doces. Ele inclusive contava vantagem, dizendo que o Jim pegou apenas 28 garotos, enquanto ele conseguiu 33. O Gacy foi preso no final de 1978 quando ele comete um deslize ao fazer uma vítima que tinha um bom relacionamento familiar, um garoto de 15 anos chamado Robert Pist, que trabalhava numa farmácia local. E o Gacy geralmente procurava jovens que tinham pouco contato com a família ou que eram novos na cidade e estavam procurando emprego. E talvez pela arrogância de nunca ter sido pego, ele acaba oferecendo um emprego para o Robert Pist, que aceita e sai para conversar com ele. Só que o Robert, ele avisa o empregador dele, a colega de trabalho e também a sua mãe que tinha ido buscá-lo no final do expediente. Então o Gacy ele deixa essa ponta solta, porque quando a mãe não consegue contato com o Robert, ela vai até a polícia. E a polícia puxa a capivara do Gacy e descobre que ele já tinha sido condenado por abusar
precisar de um garoto com a mesma idade do Robert. A partir de então, a polícia começa a fechar o cerco contra o Gacy atrás de respostas, e uma das ações da polícia é colocar 4 investigadores para vigiar o Gacy 24 horas, da hora que ele saísse de casa até a hora que ele voltasse à noite. E esses investigadores que seguiam o Gacy comentam que a princípio pensaram que seria muito difícil, porque quando o suspeito sabe que ele está sendo seguido, ele tende a ser muito hostil. Mas como o próprio investigador diz no documentário, eles foram acolhidos pelo Gacy, parecia um cidadão modelo. Quando eles iam vigiar o Gacy em um bar, ele pagava bebida para os investigadores, convidava eles para jantar, levava eles em ótimos restaurantes e pagava a conta. Segundo os investigadores, essa foi a vigilância mais surreal que eles fizeram em toda a carreira no departamento de polícia. Eles não conseguiam assimilar o fato de que eles estavam ali jantando e dando risada com um cara que parecia um cidadão modelo, um amigo que eles fariam facilmente. E em poucos dias veio à tona que ele era um dos maiores criminosos da história. E no momento da sua confissão, ele admitiu ter matado 33 garotos, chegou a desenhar um mapa para os policiais encontrarem os corpos no porão da casa dele. Olha, sinceramente, isso foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi, porque ele se oferece para desenhar essa planta de orientação pelo simples fato de que ele não quer que os policiais estraguem o chão da casa dele, cavando, né? Achem os corpos, mas achem com cuidado, tá? Não estraguem o meu piso. Então tá bom, né, gente? Só que mesmo ele tendo confessado inicialmente quando ele é preso no final de 1978, no começo dos anos 90, com a ajuda de um jornalista, que eu não me recordo o nome agora, mas ele aparece bastante nesse documentário Segredos Sórdidos, o Gacy ele faz um verdadeiro dossiê para tentar recontar a sua história. Se vocês procurarem aqui no YouTube, tem uma entrevista do Gacy onde ele aparece com um calhamaço imenso de papel. É justamente esse dossiê que ele monta junto com esse jornalista. Inclusive, esse jornalista parece acreditar bastante no fato de que o Gacy não agiu sozinho. E quando a gente começa a analisar essas hipóteses, de fato faz sentido. O Gacy só começou a matar em 1972, então as vítimas que ele fez antes disso chegaram a procurar a polícia na época, mas não haviam pistas de quem poderia ter atacado elas, só que quando o Gacy vai preso, elas procuram novamente a polícia para reforçar a denúncia que elas tinham feito na época. E muitas dessas vítimas disseram ter a impressão de que o Gacy não estava sozinho em casa, porque eles ouviam barulhos em outros cômodos, viram luzes que acenderam e apagaram. Porém, isso nunca foi confirmado e também tem o adendo de que o Gacy ele drogava as vítimas, então qualquer percepção pode ter sido alterada também. Outro ponto que coloca essa questão em xeque é que os laudos psiquiátricos do Gacy diagnosticaram ele com transtorno de personalidade antissocial, ou seja, ele era psicopata. E para o psicopata é difícil que ele consiga coordenar ações em grupo. É mais usual que o psicopata haja sozinho, veja bem, é mais usual, mas não é uma regra absoluta. Então essa possibilidade ela fica um pouco nebulosa. E é justamente nessa lacuna que encaixamos a terceira peça desse quebra-cabeça, que é um cara chamado John David Norman. E a grosso modo, para vocês entenderem a dimensão dos negócios dele, ele seria o equivalente a um Jeffrey Epstein dos anos 70, não na conta bancária. Embora ele lucrasse bastante com o negócio, ele não chegou a ser tão rico quanto Epstein, mas em termos de influência e alcance do seu negócio, sim. Esse cara, ele dirigiu uma rede nacional de pedofilia e ele simplesmente agenciava os garotos por meio de catálogos. Sabe, um catálogo, quando você vai comprar lá um produtinho da Avon, ele tinha um catálogo de garotos. Ele fazia uma espécie de book, de agência de modelo. E esses catálogos já mudaram de nomes várias vezes. Conforme ele ia sendo preso, a polícia desmanchava uma operação. Quando ele saía, ele recomeçava com outro nome. Então, os catálogos tiveram diversos nomes durante o período da sua atuação. E ele apresentava o projeto como se fosse um folhetim de autoajuda para que jovens garotos buscassem patrocinadores para viajar e estudar em todas as regiões do país. E pasmem, ele enviava isso pelos correios para milhares de homens no país inteiro. Agora pensa comigo, se ele enviava isso por correio, a polícia naturalmente teve acesso a nomes e endereços. Agora vocês sabem quantos desses homens com nome, sobrenome e endereços foram presos? Nenhum. Porque desde sempre homens poderosos protegem homens poderosos. E em uma das vezes que o Norman foi bater cartão na cadeia, porque era só isso que ele fazia, ele entrava, ficava um tempinho, saía e começava tudo de novo. Em uma dessas vezes, ele conheceu um garoto chamado Philip Pesky,
E usando a gráfica da cadeia novamente, ele começou a colocar o seu folhetim de garotos de aluguel em circulação, de dentro da cadeia. Gente, de dentro da cadeia. Ele estava lá aliciando os garotos, enviando pelo correio com nome e endereço, e mais uma vez, nenhum desses homens que recebia foi preso, foi investigado, nada veio a público. Né, ficou por isso mesmo. Agora, lembra que eu comentei que o Gacy se comunicava com um jornalista que ajudou ele a criar um dossiê? Esse mesmo jornalista, ele passou a se comunicar com o Norman. E olha, eu tô pra ver gente que gosta de falar mais do que criminoso, porque esse Norman, na primeira carta que ele trocou com o jornalista, ele já saiu contando detalhes da sua operação. Ele chega a falar o absurdo de que, graças a ele, muitos garotos tiveram oportunidades de vida que jamais teriam, já que eles eram pagos e muitos deles encantaram homens ricos e poderosos que fizeram a vida deles mudar da noite para o dia. Uma fada madrinha, né, gente? Não tem nem o que dizer de uma pessoa dessa. E o que conecta o Gacy em toda essa trama é justamente o cara que o Norman conhece na cadeia e começa a trabalhar com ele no folhetim, o tal do Philip Pesky. E como vocês podem ver na sequência de fotos que está passando, o Philip Pesky era uma figurinha carimbada na polícia também. Ele saiu incondicional em 1976 e depois, em 1977, o Norman foi liberado incondicional. E com esses dois fora da cadeia, o negócio dele de aluguel de garoto via folhetim vai continuar até o Norman ser preso de novo no mesmo ano. E aí, quando o Norman é preso em 77, que o Philip Pesky vai trabalhar na PDM com o Gacy. E o Gacy, ele tinha o hábito de deixar a chave com alguns funcionários que trabalhavam nos projetos mais importantes para que eles pudessem entrar na casa, pegar materiais, plantas e tudo o que eles precisassem. Ele inclusive deixava a casa à disposição dos garotos para usarem para beber, curtir, jogar sinuca e até levar garotas para lá. E é justamente com base nisso que a defesa do Gacy tenta apelar sobre a sua execução. Justamente porque o número de corpos no porão do Gacy aumentou consideravelmente a partir de 1977, que coincidentemente é o ano que o Philip Pesky passa a ter acesso à casa quando ele começa a trabalhar com Gacy. Faz sentido? Faz total sentido. Mas nesse ponto nós nos deparamos com uma contradição, porque o próprio Gacy, em 1978, ele tinha confessado os 33 assassinatos e ele tinha desenhado a planta de localização dos corpos. Então, ainda que o Pesce tivesse cometido os assassinatos e enterrado os corpos, o Gacy estava ciente, porque ele mesmo desenhou a posição onde eles estavam enterrados. E convenhamos que no início de 1990, com a data da execução se aproximando, ele estava desesperado. Mas sem dúvidas, isso realmente desperta a curiosidade, porque ele pode sim ter inventado essa teoria pelo desespero da proximidade da sua execução. Só que sem dúvidas, ele sabia muito bem quem era o Philip Pesky e com quem ele era relacionado. Porque assim, é coincidência demais, né? O Philip Pesky, ele trabalhava para o cara que comandava uma rede nacional de tráfico de garotos e de repente ele vai trabalhar para o maior serial killer também de garotos que tinha na época. Assim, é tipo um raio caindo duas vezes na cabeça da mesma pessoa e essa pessoa era o Philip Pesky. E como tudo pode acontecer, inclusive nada, um segundo caminho é que se o Gacy não cometeu todos os assassinatos, mas acobertou o que o Pesky estava fazendo, será que ele fez isso para se proteger daquela tal organização de Dallas? Porque se vocês lembram, o Jim Correll, o Homem dos Doces, ele ameaçava os capangas dele, o Brooks e o Hanley, com essa tal organização de Dallas, que era comandada pelo Norman. Inclusive, em todas as prisões do Norman, todos os garotos que testemunharam contra as pessoas dessa organização, em pouquíssimo tempo depois, eles eram mortos sem deixar nenhuma pista. Uma coisa que ficou bem clara nesse documentário é que, independente do Gacy ter cometido os 33 assassinatos sozinho, ter tido a ajuda do Pesky ou ter acobertado o Pesky de fato, ele tinha alguma conexão com o Norman. Essa conexão pode ter sido inclusive indireta, através dos folhetins, porque o Norman ele tinha cerca de 30 mil assinantes mensais. Desses mais de 30 mil assinantes, muitos nomes eram importantes e influentes naquela época e estavam presentes nas fichas. Só que um fato curioso é que essas fichas elas eram destruídas todas as vezes. A polícia armazenava todas as provas e as fichas em toda a prisão elas eram destruídas. O Norman era preso, as fichas eram destruídas, ele saía, ele recomeçava novamente o seu negócio, reestabelecia lá o seu catálogo, fazia novamente todas as fichas, ele era preso de novo, essas fichas novamente elas eram destruídas e assim num ciclo infinito até a sua última prisão. Nunca foram divulgados os nomes,
Uma vez em uma reportagem, quando entram na casa dele, a reportagem ela consegue filmar alguns nomes, porque o repórter ele começa a passar as fichas, então alguns nomes aparecem, mas não chega a ser nomes muito influentes na época. Mesmo assim, a reportagem borrou os nomes para que não fossem divulgados. Então nós ficamos com essa ponta solta e muitas perguntas. Desde 2011, o caso do John Wayne Gacy ele foi reaberto para que a polícia tentasse identificar por meio de DNA as últimas 8 vítimas que na época ficaram sem nome. Até o presente momento, 3 vítimas já foram identificadas e a polícia está correndo contra o tempo para identificar as últimas 5 que ainda faltam. Em meio a essa busca, alguns investigadores também tentam responder essas outras questões. Por exemplo, o Gacy ele era apenas um imitador do Homem dos Doces? O Homem dos Doces, o David Norman e o John Gacy tinham em comum apenas um catálogo de anúncios de garotos ou eles tiveram uma conexão mais próxima do que isso? E de que forma o Philip Pesky foi parar na vida do Gacy depois de ter saído dos negócios do Norman? Infelizmente, algumas respostas talvez nunca cheguem, já que a única pessoa que ainda está viva nessa história é o Elmer Wayne Haley. O primeiro a morrer foi o próprio Homem dos Doces em 1973, com 34 anos de idade, baleado pelo próprio Elmer Wayne Haley. Na sequência, após a sua condenação no final da década de 70, o John Wayne Gacy foi executado em 1994, aos 52 anos de idade. 4 anos depois, em 1998, foi a vez do Philip Pesky falecer aos 45 anos em virtude de complicações do vírus da AIDS. E em 2011, o John David Norman, aquela fada madrinha que dizia que ajudava os garotos a terem uma vida melhor, morreu na prisão aos 83 anos de idade e a sua causa da morte nunca foi divulgada. O David Brooks, que também foi um dos capangas do Homem dos Doces, foi condenado à prisão perpétua, mas morreu na prisão em 2020 por complicações do Covid-19 aos 65 anos de idade. Seguindo vivo, apenas o Elmer Wayne Haley, que completará 70 anos de idade agora em maio de 2026. Recentemente, foi feito um documentário sobre o envolvimento do Haley nos crimes do Homem dos Doces. Esse documentário a seu respeito se chama Aprendiz de Serial Killer e também está disponível na HBO. E essa história deixa muitas interrogações e nenhum ponto final, já que todos os mais de 30 mil clientes nunca foram pegos. Alguns podem ter cometido até mais crimes que o Homem dos Doces e o Gacy juntos, até porque temos na história recente o exemplo do Jeffrey Epstein, que pegou o modelo de negócios do David Norman e deixou apenas mais sofisticado e privativo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards o link completo para o vídeo do Gacy. E se você ainda não deu like e se inscreveu no canal, por favor, clica aí no joinha e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E mais uma vez, se você ainda não assistiu o vídeo completo do Gacy, corre lá para você entender quem foi o serial killer com uma das maiores condenações da história americana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.